Começa mais um podcast. O 20º, gente, 20 sexta-feira juntos. Meu Deus do céu, sexta-feira mais do que movimentada para todos nós, né? E eu não ia deixar mais uma sexta-feira sem movimento. Vamos lá! Antes, vamos falar aqui de algumas coisas. Vocês estão vendo o cenário novo? Gente, olha esse cenário. Não, olha tudo, olha cenário, olha LED. Estamos em um ambiente novo. Ai, cadê a host Maiara? Pois é, a Maiara foi caminhar outros projetos dela e, infelizmente, nessa temporada ela não vai estar conosco. Eu vou estar aqui sozinha. Meu Deus, você não vai me deixar sozinho aqui, né? Eu acredito que não. Porém, olha mais uma vez, olha esse cenário. Olha, gente, muito chique, muito chique. Davi é exigente, gente. Ele é exigente, assim, não nas coisas, é nos detalhes. Vocês têm que ver o tempão que ficou aqui. Ver luz, ver não sei o quê. Meu filho, muito obrigada, tá? Amo você. Mas eu quero também falar para você e fazer uns agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer meu mais novo amigo, Marcelo, tá? Que foi quem fez esse LED para nós. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por tudo aqui que você fez, tá? Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, tá? Deixa eu pegar aqui o seu arroba, porque vocês sabem, né, gente? Vontade de fazer isso aqui eu sempre tive, mas não faltava o quê? Faz-me rir. Mas graças a Deus, eu tenho um patrocinador, aleluia, maravilhoso, chamado Xande. Pronto, falei, é ele mesmo. É ele, como vocês me veem e falam assim, esse que é o Xande, pois é, o careca. Ele fala assim, eu não consigo, não tenho mais com cabelo, você já me deixou careca. Há 11 anos, marido, muito obrigada. Mas vocês veem aqui, isso aqui tudo é orgânico. Aqui não tem, o máximo que a gente pode trazer de profissionalismo nós temos aqui. Não demais, é tudo orgânico mesmo, pessoal. É tudo aqui que nós vamos fazer e eu quero manter isso, porque tem um fundamento de ser o orgânico. Mas vamos lá, Marcelo, muito obrigada. Obrigada por ter paciência conosco. Obrigada por ter paciência comigo, nas minhas cores, no meu tamanho. Eu não tenho uma noção de espaço. Hoje, mesmo quando ele veio instalar o LED, gente, eu perguntei para ele, qual é o tamanho mesmo do painel? Aí ele, entendeu? Mas onde fica a largura? Porque eu não sabia. Mas vamos lá. Eu quero dizer muito obrigada. Obrigada mesmo pela paciência comigo, pela paciência das exigências também que tinha de Davi, porque tudo isso aqui também tem ele, gente. Quando vocês falam assim, nossa, ficou com um ar profissional, é ele. Porque eu filmei, ai, tá lindo! Posto. Ele não, ele vem com os cuidados. Então, gente, siga o Marcelo. Quando vocês precisarem de alguma coisa, um LED, para colocar lá na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, sabe aqueles LEDzinhos assim? Vai no Marcelo, tá? O arroba dele é MD_Cora. Marcelo, muito obrigada. Graças a Deus, minha best me indicou você. Porque é assim, gente, a gente vai por indicação, tá? Não vai botar umas coisas na cara, não vai botar uns branquinhos nos dentes sem ver indicação, não, tá? Então isso serve para tudo, até mesmo para advogado. Tu não vai num que tu não conhece. Tu vai em um que você sabe que aquele teu vizinho te indicou, tua família te indicou, e mesmo assim é para tudo. Dá um destaque aqui. Vamos, Davi, dar um destaque na minha make. No meu cabelo. Essa nova temporada tá diferente, gente. Quem fez essa assinatura aqui hoje, tá, gente? Eu não sei se semana que vem ela vai querer fazer, não, tá? Mas foi minha amiga, Graziela Peçanha, porque quem tem amigo tem tudo. Obrigada, Grazi, gratidão, gente. Ela fez essa make maravilhosa. Ó, esse cabelo. Vocês sabem que minha sobrancelha quem assina é a Janice. Vou começar a falar aqui. Minha sobrancelha quem assina é a Janice, que só ela que faz, tá bom, gente? Mas deixa eu falar para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu falar para vocês. A Grazi, consegui. Foi assim, a história foi assim, rapidinho, porque a gente tem 30 minutos de podcast, tá? Foi diferente. Eu fui no banheiro tomar banho. Quando eu botei o Grazi, dá um desconto pro pessoal. Quando eu falar aqui, ó, do que você vai assinar. Aí ela começou a rir. Ela não falou nada, não, mas eu tô falando aqui, o que eu tô falando, eu tenho certeza que ela vai concordar. Curso de automaquiagem. A bicha tem uma paciência para nós enorme. 10% de desconto, tá? Só falar que veio pelo Pode Movimentar, que ela vai te dar 10% de desconto para você fazer sua automaquiagem lá no estúdio dela, tá?
Gente, esse começo ficou como? Outro patamar, outro nível sim. Mas vamos direto ao tema de hoje. O tema de hoje é, como eu posso te falar? É como se fosse não, é um grito que eu precisei dar para mim mesma, tá? Que é, olha só, o movimento começa quando você, quando eu decidimos não parar. Forte, né? Eu achei muito forte esse tema para esse início dessa nova temporada nossa, tá? O que acontece? Quando você decide começar qualquer coisa na sua vida, seja, eu faço uma unha bem, eu vou começar a ganhar um dinheiro fazendo unha. Sempre vai ter alguém para te colocar para trás. Quando você está estudando para um determinado curso, que na sua, no seu território, onde você mora, é impossível aquilo. E sempre vai ter alguém para te colocar para trás. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Esse movimento ele começa quando você decide não parar. Não parar porque não tem dinheiro. É quando você decide não parar quando as circunstâncias, quando que as pessoas falam, é isso daí. Esse é o movimento que faz fazer você criar a sua história, mesmo quando você não tem nada. Né? Vamos lá, gente. Por que eu estou nessa questão aqui? Por que eu estou falando disso hoje? Eu já estou aqui, ó, um script diferente, tá? Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu sou moradora de Duque de Caxias, vivo aqui desde os meus Duque de Caxias mesmo, desde os meus 9 anos em Jardim Primavera, Saracura, no Jardim Primavera, tá? Uma menina que morava na beirada do Valão, tá? Que não deixou o lugar, não deixou o lugar, as circunstâncias da vida paralisar, entende? Prestei vários vestibulares, terminei meu segundo grau supletivo. Meu amigo, você mesmo, tá? Que tá aí fazendo um supletivo, ou que fez o supletivo, fala assim, eu fiz o supletivo, mas eu não consigo ter nada. Eu fiz supletivo. Eu fiz um supletivo em 2006. Pois é. E eu não o local, o meu sonho era muito maior. Prestei todos os vestibulares que você possa imaginar. Vou citar alguns. As três principais do Rio de Janeiro, o ERJ, UF, o FRJ. Prestei USP, tá, gente? Acho que eu não sabia nem escrever onde escrever meu nome naquela prova. E prestei também a UFOP, que é lá de Minas Gerais, e o curso que eu escolhi me deixou muito longe, mas se eu tivesse escolhido um outro curso, eu tinha entrado, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, eu cheguei a prestar vestibular. Essa é a minha história um pouquinho. De lá, eu sempre prestei concurso, muitos concursos. Foram 10 anos estudando para concurso, sempre batendo na trave. E depois que eu tive Samuel, eu fui trabalhar Trabalhei dentro do Jacarezinho, grávida de Samuel. E eu lembro que quando eu ia trocar dinheiro numa rua que chamava Rua da Feira da Droga. E aí eu trocava lá o dia, porque lá, né, vocês sabem, aquela questão ali, o dinheiro vai devagar, vem trocadinho. E de quando Samuel nasceu, eu fui trabalhar em farmácia. Foram 4 anos de farmácia, em farmácias diferentes. 17 horas trabalhando por dia para poder ganhar uma comissãozinha maior. E quando eu consegui um outro emprego melhor, e eu digo melhor para vocês, é na questão de horário. Na questão de horário. Eu decidi entrar na faculdade. A empresa tinha melhorado um financeiro, e eu falei assim, eu quero investir esse financeiro, porque senão eu só investia em roupa. É verdade. E aí, graças a Deus, eu entrei. Não, já tinha falado para a Xande que eu só queria por causa de concurso, tá? Mas eu sempre tive um sonho lá atrás em ser advogada. Em ser advogada. E quando eu comecei a faculdade, né, não foi glamour não, tá, gente? Foi muito perrengue mesmo, muito perrengue, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui com a fé, sem medo, muitos boletos, uma criança de
3 anos, 4 anos. Samuel já chegou a me acompanhar na faculdade, porque eu não tinha ninguém para deixar ele, ele ia comigo. E eu tive uma boa rede de apoio. Isso aí eu sou muito grata ao Senhor. Eu tive uma boa rede de apoio. Mas eu quero dizer para vocês que crescer não é confortável. Crescer dói. E eu quero trazer essa questão para vocês entenderem que o movimento, sabe, essa movimentação é necessário na sua vida. Não deixe as circunstâncias, não deixe aquela pequena pedra fazer você parar. Ai, tropecei, ela está aqui, eu não estou conseguindo atravessar. Não permita. Não permita ela fazer te parar, tá bom? Então, eu quero falar com vocês. Foram quase 3 anos na faculdade, tentando, depois da faculdade, a OAB. E olha, deixa eu falar para vocês, eu ouvi muitas coisas, tá? Eu ouvi muitas coisas de muitas pessoas. Pessoas que passavam, eu sempre me alegrei com todos, exclusivamente. O meu sócio, o André, vocês já viram aqui a história dele, de superação mesmo. Ele chegou a passar primeiro do que eu. Mas ele passou primeiro do que você, ele estudou mais? Pode ser. A prova dele, entendeu? A FGV, a um certo ponto, eu não sei agora porque eu não estou mais acompanhando, ela estava tão rígida ali com a questão da prova de trabalho, e eu queria passar em trabalho. Então eu fiz todas as minhas, acho que foram 8 provas em trabalho. Não foi fácil, não foi. Eu ouvi de muitas pessoas, até para dar uma pausa, respirar. E vocês já sabem, eu já contei a história da minha OAB. É um testemunho, não é uma história, é um testemunho, porque foi o próprio Eterno que colocou a mão e deu um basta. E eu venci essa etapa. E eu nunca deixei de me movimentar, entendeu? A diferença é sempre não parar. E eu quero falar também com vocês aqui. Davi tá falando aqui para mim, gente, que já tem 12 minutos de podcast. Posso uma coisa dessa? Ele nem fala dessas coisas, tá? Mas vamos lá. Vamos lá que eu vou continuar aqui. Talvez você esteja agora terminando sua faculdade. Talvez você esteja agora num emprego do qual você não gostaria de estar. Mas preste atenção, este emprego, agarre ele, porque 2026 está muito difícil de emprego, tá? Agarre ele. Este emprego é o que vai gerar aquilo dentro de você para fazer você mudar. Vocês acreditam que antes de eu entrar na última empresa que eu tive de carteira assinada, nem está no script isso, eu teve um desconforto naquela empresa para fazer eu ter que sair, conseguir um outro emprego, e foi daí que tudo mudou. E na minha última empresa que eu tive carteira assinada, quando eu fui dispensada porque eles tinham uma outra estratégia para a minha função, eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, a partir de hoje o Senhor dirige minha vida, mas eu não quero mais trabalhar de carteira assinada. E graças ao Eterno, ele me ouviu e realmente eu não tive mais a CTPS assinada. Não que isso aí nos diminui, não, mas era por uma questão de estratégia profissional minha. Então, uma coisa que eu vou te falar agora, não pare. Não pare, gente. Não pare. Continua, mesmo com toda a adversidade, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo, dá um jeito. Se eu pudesse gravar esse podcast num local que estivesse, eu até gravaria, sim, mas eu quero gravar ele aqui. Eu quero trazer esse conforto, essa interação, eu quero trazer essa aproximação, sem muito esse aspecto de muito mega power profissional. Não, eu quero trazer isso daqui, para demonstrar para você que se eu conseguir estar aqui, vocês também vão estar, tá bom? Persistência, olha só isso daqui. Deixa eu falar isso aqui para vocês, antes de eu falar de persistência. Manicures com poucos atendimentos. Não pare. Continue. Nem que você vá para trabalhar durante a semana num salão, né? E que no final de semana, num domingo da sua folga, faça sua clientela, faça sua cartela de cliente. Você, meu amigo motorista Uber, deixa eu falar uma coisa para você que está
com o seu diploma na gaveta. Se movimente. Dá sim para você. Não estou dizendo aqui para os meus amigos Uberes que a sua profissão é essencial para nós hoje. Vocês nos tiraram, vocês nos trouxeram a plataforma, independente do que for, tá, gente? Nos deu o direito da gente ter um conforto melhor. Fala para mim quem é que anda de ônibus aqui toda hora. Tudo bem, tem um pessoal que anda de ônibus. Mas se o ônibus custar o mesmo valor do Uber, tu vai fazer o quê? Tu vai chamar teu Uber no teu portão, meu amigo. Essa é a verdade. Então, a todos os Ubers, muito obrigada. Porém, muitos trabalham achando que a sua profissão está desqualificada. E não está, não. Se movimente, não pare, tá bom? Deixa eu falar. Essa frase aqui vai para todo mundo. Persistência não é teimosia, tá? É estratégia de longo prazo. Posso falar uma história para vocês? O que vocês viram essa última quinzena? A cientista. 25 anos estudando uma proteína aonde outros, né, cientistas, né, que estudam para isso não deram em nada. Com certeza ela ouviu muitas coisas, mas ela não desistiu. Imagina quantas vezes ela não ouviu. Não vai dar em nada. Essa proteína não vai dar em nada. Já estudei, essa proteína não tem nada. Eu até vi alguns artigos dizendo que o formato dessa proteína é em formato de cruz. Né? Por quê? Hoje, essa proteína está trazendo o sonho, a força. Sabe quando a gente faz aquela oração e fala assim, eu quero um combustível, Deus, me dá um combustível de força, me dá uma injeção de ânimo. Deus tem capacidade, ele tem tudo, né? De capacitar o homem para trazer isso, para ser o canal para nós. E eu acredito sim que esta cientista, ela teve, o Senhor a usou para trazer a alegria, para trazer para milhares de pessoas a oportunidade de sonhar em voltar a andar, tá? E ela ganhou reconhecimento? Claro, eu também vou ganhar meu reconhecimento de estar fazendo aqui. Mas não é só isso, gente. Não é. Ela provou, tá? E aos poucos eu também vou provar para você, meu amigo advogado, jovem advogado, tá? Que a persistência, ela cria o futuro. A persistência, ela cria o futuro. Talvez aquilo que você está fazendo hoje, ninguém dá valor. Talvez esse cenário aqui, alguns podem olhar e falar assim, cara, que doida, cara. Se ele gastar um dinheiro com maquinário, ocupar o garoto, sabe? Custear isso ali, parar um espaço do... Porque hoje agora o nosso podcast é feito aqui na minha casa. Eu tenho o meu segundo andar aqui do apartamento, então eu dividi com o Xande, né? Porque o Xande tinha o lado do escritório dele, eu tinha o meu, ele tomou meu escritório, gente. E aí eu agora tomei uma parte do escritório e estamos fazendo aqui esse espaço do podcast. Para quê? Para sempre trazer o melhor aqui para vocês. Então, talvez, aquilo que nós estamos fazendo hoje, ninguém vai dar valor. Mas isso não significa que não terá valor. Vai ter valor sim. Entendeu? Hoje, eu tenho 2 escritórios, eu tenho responsabilidades, eu tenho minha primeira estagiária que eu consegui nesse ano de 2026, a Indianara, que fica no escritório lá de Mauá. Indianara, olha, I love you, muito obrigada por tudo. Obrigado pela sua entrega, obrigado pela sua garra de querer sempre aprender, porque o estagiário é isso. Ele está ali sempre para aprender e eu sou grata a Deus por tudo que eu aprendi e aprendo ainda, tá? Poder passar para ela, tá? Mas não foi fácil, gente. Não foi fácil, tá? Foi porque eu continuei, independente de tudo. Eu continuei. A minha empresa não é glamour. Fechar um mês para um empreendedor é muito difícil. É um investimento talvez sem garantia. Qual é a garantia que eu tenho isso aqui? A garantia que eu tenho aqui é que se eu conseguir virar a chave da mente de uma pessoa, para mim já valeu. Pode acabar o podcast agora. Virou a chave sua? Para mim já encerrou por aqui. Porque se eu conseguir, você também vai conseguir. É muito bom ver, né, a Sueli aqui, ó, maquiada, com uma roupinha bacana, entendeu? Um microfone que eu faço questão da vida de ter esse microfone brilhando aqui. É uma guerra para o meu microfone, tá, gente? De ter o nosso LED, de ter tudo isso aqui. Mas isso aqui tudo foi feito com os amigos, entendeu? Foi com os amigos.
Esse painel aqui, preto, a Graziela colocou comigo. Você está entendendo? Tem vários pontos aqui, tem a mão, tem por trás o Alexandre. Tem a ideia desse painel aqui foi Tânia. Ela falou assim: você precisa ter. Isso ela falou no ano passado, quando a gente estava começando o podcast. Mas olha só quantos meses. 6 meses, Davi, desde agosto? 6 meses, né? Acho que dá uns 6 meses. Agora que eu vim ter. Então, não é de uma hora para outra, mas é você sempre, todo dia, colhendo um pouquinho, vivendo um pouquinho. E nasceu porque era necessário. Outra coisa, eu sempre quis ter esse podcast. Eu sempre achei, adoro podcast. Assisto do Caio Carneiro, do Joel, J Podcast, do Thiago Brunet, do Thiago Niro. Eu assisto vários podcasts para sempre trazer até a forma de poder falar aqui com vocês de uma forma melhor. Então eu sempre falava assim, eu quero ter um podcast e tal, sempre era no ouvido, né? Porque depois do podcast do Spotify, eles que voltaram para a imagem, né, pegaram a gravação e botaram lá aqui na plataforma do YouTube e vão chegar no Spotify, né, Davi? Essa semana Davi vai botar isso aqui, gente, para vocês irem ouvindo, não precisa ficar vendo e ouvindo lá onde você estiver, no carro, no ônibus e tal, vai estar também na plataforma, tá? Dependo dele, tá? Cobrem ele. Então eu sempre quis ter essa ideia. E essa ideia, para vocês verem, nasceu um dia num curso onde o curso não foi nem tão bom para mim. Na verdade, o conteúdo ali do curso, já falei isso para vocês, não foi bom. Mas o que valeu para mim foi a mesa do almoço, quando eu estava lá sentada com a Débora, onde ela me deu vários insights. É sempre bom vocês terem essa conexão de pessoas que vai te levar para além. Não aquelas pessoas que retêm só para elas, sabe? E ali nasceu. Eu sempre quis, aí com a Maiara, vambora. Pegamos a montar. Nem sempre, escuta essa também, nem sempre a pessoa que iniciou com você vai até o fim. Isso não é o fim do mundo, não. É porque nossa mente ela sempre está em constante mudança. A Maiara esteve na temporada do ano passado, ela finalizou agora janeiro conosco, porque já estava na agenda, mas ela vai trilhar outros caminhos brilhantes. Depois ela vai estar aqui na mesa conosco, entendeu? Então, pense bem nessa questão. Nem sempre, e não é o fim do mundo. Porque se fosse em outro momento, o que eu ia fazer? Acabou então. Maiara não vai estar? Acabou. Não, eu vou dar continuidade. Vamos continuar. Porque a vida é assim, é em constância. Todo dia é algo diferente. Entendeu? E hoje estamos aqui, no episódio 20. Então preste atenção aqui. Talvez você esteja ouvindo agora e está pensando assim, mas a minha vida está muito difícil. Eu te entendo, a minha também tá? A minha é difícil. Eu acordo 6 horas da manhã, eu sou obrigada a ir para academia. Eu não vou para academia porque eu quero ter um corpo marombado. Até porque a Xande nem gosta disso, nem eu tenho paciência para isso. A gente se alimenta muito para comer. Eu adoro comer. Tá bom, já vou ver, tá? E aí, por causa da minha fibromialgia. Fui para Caxias atender, fui fazer audiência, voltei, tá bom, tal. Fiz tudo, montei aqui, Davi chegou, o rapaz botou o LED e tal, já vimos aqui que o LED nós vamos baixar um pouquinho para a gente poder ver direitinho. Tudo isso aqui, é o quê? Inconstante. Mas a minha vida também é muito difícil, vocês verem aí. Mas aqui, mas a dificuldade, ela não é sentença. Olha essa frase. A dificuldade não é sentença, é cenário. Coloca isso naquilo que você quer fazer. O cenário, ele muda. Vocês viram aqui, mudou o meu, mudou hoje que eu não tenho a Maiara mais aqui, entendeu? A decisão muda destino. Eu decidi continuar aqui no podcast toda sexta-feira, movimentando para você, porque a água parada dá dengue. Eu nem falei no início isso, tá? Então, se você decidir hoje não parar, a gente já ganhou. A sua história vai mudar completamente, vai fazer diferença. E você acredita que o seu movimento hoje vai mudar para a sua geração? Para o teu filho, para tua filha, para tua mãe? Vai tudo melhorar, gente. Então, vocês podem me perguntar assim, Sueli, qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil para mim é quando eu tenho que recalcular minha rota. Eu sou aquela pessoa que eu gosto todo dia aqui. Eu passei esse feriado agora prolongado numa casa maravilhosa com minha best, com os meus amigos. Xande esteve lá descansando. Eu saía da piscina quase 8 horas da noite. Eu aproveitei tudo. Mas eu amo minha rotina. E reorganizar a rota faz eu sair da minha rotina. Mas é necessário. É necessário, porque a rotina é conforto. E a gente sempre tem que ficar observando esse conforto. Esse conforto ele pode nos manter
andando em círculos sem movimentar, tá bom? Se você me perguntar assim, qual o conselho que você dá para alguém querer mudar a vida? Não espere motivação. Não espere. Se movimente. Começa cansado, começa inseguro, começa com medo. Eu hoje mesmo aqui, esse cenário aqui, Davi tá de prova, que ele tá aqui atrás das câmeras gravando, eu fiquei, aí tô meio receosa, porque eu tinha um formato que me trazia conforto. Hoje, esse formato mudou. Eu vou vir mais vezes aqui. Vou chamar convidados, vou, mas eu quero ter essa aproximação mais com você, com vocês. Então, isso me traz um medo, me traz uma insegurança, mas eu estou aqui. Mas eu estou começando, eu estou continuando. Entendeu? Então, gente, estamos encerrando. E para não deixar vocês só com essas palavras, gente, esse episódio é para você tirar mais fundo. É para vida, é para você continuar. Posso falar uma coisa para vocês? Ore ao Senhor, peça para Ele que o sonho, aquele desejo que você tem aqui, aquilo que você sonha, esteja entrelaçado com os sonhos dele. Porque, gente, quando tá, não tem capeta que vai fazer dar errado, que vai dar certo. Tá entrelaçado. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Eu quero. Amanhã eu tenho aula de pós-graduação. Eu curso previdenciário, né? Após em previdenciário. Após eu vou entrar em uma de trabalho e depois eu quero entrar numa de marketing. Porque eu quero trazer isso daqui. Mas eu tenho orado constantemente para o Senhor abençoar esse meu desejo. Então, lembre-se que se você tem um propósito com o Senhor, vai na frente. E com ele na frente, vocês vão caminhando que vai dar tudo certo. Então, estou aqui chegando no final. Eu espero que todo esse nosso bate-papo hoje, desse nosso tema, para você não parar, para você sempre estar em movimento. Ai, não está vindo cliente. Sueli, eu estou com o meu escritório, eu estou com a minha OAB, mas não tem cliente. Começa a falar na rede social. Começa a escrever. Ai, não gosto de me ver. Escreva. Reposta. Entendeu? Reposta das pessoas. E fala para o pessoal, eu sou advogada. Entendeu? Porque isso vai te trazer cliente. Vai te trazer. Eu comecei a me movimentar em 2020, quando eu ainda era estudante e estagiária. E eu nunca deixei. Quando chegava um cliente, eu falava assim: olha, eu sou estagiária, porque a gente não pode falar que a gente é advogado estudando. Mas eu vou conseguir um advogado para poder, porque você tem chance. E aí eu corria em alguém que tinha, vem cá, você quer fazer uma parceria? Eu tinha a minha clientela por trás disso tudo. Vocês estão entendendo? Então, comece a dar um passo pensando no seu futuro, mas sempre com a ética, para advogados com a ética, tá bom? Que a OAB nos autoriza. Estudante e estagiário não pode dizer que é advogado, tá bom? Então, gente, eu estou encerrando. Lembre-se, o movimento começa quando você decide não parar. Toda sexta-feira nós vamos estar nesse cenário aqui, nós vamos estar aqui juntos, movimentando, porque a água parada da dengue. Ah, falar em água parada da dengue, vocês estão vendo a chuva aí, né? Quem puder contribuir para o pessoal lá de Minas, contribuem. Há uns anos atrás, quando teve ali mesmo em. Eu esqueci o nome do lugar, tá? O que tá. Qual é o nome do lugar, meu filho? Hã? Não, a outra. Maruá, Murié. Vocês sabem aí que deu essa enchente toda agora. A Tânia Costa, ela esteve lá. A missionária Tânia Costa esteve lá com a Taizinha, distribuindo. Então, ajudem, gente. Ajudem, tá? Eu não sei fazer vaquinha, eu não sei fazer nada disso. Talvez eu não tenha nenhum público para fazer isso. Mas eu peço para vocês olharem ali qual é o influenciador que te passe confiança, tá? Te passe confiança. Cuidado que tem alguns que vão querer pegar ali as coisas. Por favor. E contribui. Contribui o teu pouquinho. Ai, senhor, eu só tenho R$10. Dê o teu R$10. Que vai chegar lá. Teu R$10 às vezes dá 5 garrafinhas de água de 500 ml. Que tem crianças que lá não tem nem isso. Perderam tudo, gente. Então, tá? E lembre-se, o que eu falei disso, além de falar dessa questão, tá chovendo. Dá uma olhadinha aí no seu quintal. Olha essa água parada aí.
Março tá vindo, abril tá vindo, e o índice de dengue pode estar aumentando aí, tá bom? Vamos ficar consciente disso daí. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou curtir a minha make agora. Eu acho que eu vou dormir assim, gente. Pra minha make não, para eu poder curtir ela no final de semana todo, porque a make de Grazela dura 3 dias comigo. Ficar assim, ó. E sexta-feira eu espero você aqui de novo, 17 horas, tá? 17 horas no nosso Pode Movimentar, porque tuas sexta-feiras nunca mais serão a mesma como foram antes. Cada dia mais diferente, cada dia mais movimentado. Um abraço e, ó, reposta para todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou aqui do nosso podcast de hoje. Ah, deixa temas também aqui, tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Tchau, gente!